Olá, vamos direto ao ponto. Existe uma crença muito forte no mundo das startups, né? A de que o maior desafio é construir um produto incrível. Mas, e se o verdadeiro obstáculo, aquilo que realmente separa o sucesso do fracasso, não for construir alguma coisa, e sim conseguir clientes? Pois é essa a ideia central. Tração. É o sinal de como a empresa está decolando. Sabe, é a prova de que as pessoas realmente querem aquilo que foi construído. Porque, sem tração, até o melhor produto do mundo está fadado a falhar. Olha só um exemplo da vida real. Gabriel Weinberg, o autor do livro que inspira a nossa conversa, criou o DuckDuckGo, aquele buscador focado em privacidade. O produto era ótimo, mas ninguém usava. Ele tentou de tudo, inclusive SEO, focando no termo novo buscador. E depois de meses de trabalho, ele chegou no topo dos resultados. E o resultado disso tudo? Meros 50 usuários por dia. Uma lição bem dolorosa, mas ao mesmo tempo fundamental. Ter um bom produto não é nem de longe o suficiente. Então, por que será que tantas startups ralam tanto para crescer? O diagnóstico é até que simples. Os fundadores, por natureza, têm uma tendência a focar no desenvolvimento do produto. Eles adoram construir, criar, aperfeiçoar, só que acabam esquecendo da outra metade da equação. E a solução para isso é a chamada regra dos 50%. A ideia é bem direta: dedicar metade do tempo ao produto e a outra metade à atração. É uma questão de equilíbrio. O Dropbox, por exemplo, aprendeu isso na marra. Eles foram testar marketing em buscadores e descobriram que custava US$ 230 para conseguir um cliente para um produto que eles vendiam por US$ 99. Completamente insustentável. Isso forçou a equipe a parar de olhar só para o produto e ir atrás de um canal de tração melhor. E foi aí que eles acharam o caminho do marketing viral. Ok, então como é que se encontra a melhor forma de conseguir tração? A boa notícia é que não precisa reinventar a roda. Existe, na verdade, um conjunto de 19 canais que praticamente todas as startups usam para crescer. E aqui estão só alguns exemplos, a variedade é enorme, sabe? Vai desde táticas digitais, como marketing de busca, até umas abordagens mais criativas, tipo relações públicas não convencionais ou até usar plataformas que já existem. Mas o ponto-chave aqui não é tentar usar todos, de jeito nenhum. O objetivo é encontrar o único canal que vai realmente dar aquele empurrão decisivo no crescimento. E para achar esse tal canal matador, existe uma ferramenta super prática e direta: o Framework Bullseye, ou o método do alvo. É um jeito sistemático de testar e identificar qual canal de tração vai fazer a maior diferença para um negócio. O processo é simples e, ao mesmo tempo, genial. Primeiro, lá no anel externo, a gente pensa em todas as possibilidades, sem filtro. Depois, no anel do meio, o foco é pegar as 3 a 5 ideias mais promissoras e fazer testes rápidos e baratos. O objetivo aqui é aprender, não escalar. E, finalmente, quando um canal se mostra muito melhor que os outros, aí sim é a hora de ir para o centro do alvo, foco total, colocando toda a energia e os recursos nesse único canal vencedor. Bom, aplicar esse framework parece fácil na teoria, mas na prática existem dois obstáculos bem grandes que são mais mentais: a saturação dos canais e os nossos próprios preconceitos. E isso nos leva à lei dos click-throughs de merda. É um nome engraçado, mas a ideia é séria. Pensa nos banners de anúncio lá no começo da internet. Eles tinham uma taxa de cliques de mais de 75%. Inacreditável, né? Hoje, essa taxa é minúscula. Isso acontece com todos os canais. Conforme eles ficam populares, eles ficam lotados, caros e, claro, menos eficazes. Então fica a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como escapar dessa lei? Como achar um canal que ainda não foi explorado até o limite por todos os concorrentes? A resposta, muitas vezes, está em superar os nossos vieses. É muito comum ver fundadores descartando um canal como vendas porque, não gostam de falar no telefone, ou então focando só em marketing de conteúdo porque é o que já sabem fazer. Superar esses preconceitos é crucial, porque o melhor canal para uma startup, muitas vezes, é justamente aquele que a concorrência toda está ignorando. É por isso que a fase de testes do Bullseye é tão importante. Ela nos força a ter uma análise objetiva, com dados. Olhando para essa tabela, por exemplo, marketing de busca pode ter um custo alto, mas alcança um público gigante, o que é ótimo para testar. Já focar em blogs tem um custo baixo, atinge um nicho específico e é excelente para conseguir os primeiros usuários. Os testes dão dados, não opiniões, e são esses dados que guiam a decisão. No final das contas, o grande resumo é este: tração não é sorte, é um processo, é algo deliberado. O Framework Bullseye oferece um método claro para encontrar aquele único canal que vai, de verdade, gerar crescimento real e significativo. É tudo sobre foco, teste e execução.
E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Pense bem. Qual canal de marketing geralmente é descartado de cara? Aquele que parece que não tem nada a ver com o negócio? A questão a se fazer é: e se esse for exatamente o canal que os concorrentes estão ignorando? E se for ali que está a melhor chance de encontrar atração?